Olá, começa agora mais um Café.com. Seja bem-vindo ao nosso café com informação inteligente que discute temas da cidade de Guarulhos. Na nossa plateia de hoje, convidados especiais dos cursos de Desenho Industrial, Comunicação Social e que são servidos por um delicioso café preparado pelo curso de Gastronomia. O tema do nosso café de hoje é Arte e Cultura na cidade de Guarulhos e quem mediará a nossa mesa e apresentará os convidados de hoje é a historiadora Cláudia Fernandes. Seja bem-vinda, Cláudia. Obrigada, Alex. Obrigado você que está em casa assistindo mais um Café.com. Obrigada à plateia e aos nossos convidados Eduardo Amaral e Edson Fontes, né? O tema de hoje, como já foi dito pelo Alex, né, será sobre arte e cultura na cidade de Guarulhos e como que a cultura popular está preservada, está manifestada na nossa cidade, qual a relação com a filosofia, né? Para começar, eu gostaria de chamar para falar com vocês o professor de filosofia Eduardo Amaral para falar um pouco sobre a cultura popular, o que é a cultura popular, o folclore, né? Qual a diferença entre cultura popular e folclore e qual a importância, né, da preservação da cultura popular e como que a filosofia pode nos ajudar a compreender e significar essas manifestações populares. Bem, a ideia, assim, quando a gente discute cultura popular, é importante saber que ela sempre está referida a um modo de vida. E hoje, bem, a gente vai discutir um pouquinho sobre a catira, que eu queria tomar como um caso exemplar disso que a gente está discutindo, né? A catira é um tipo de dança, mas não é a dança. Ela faz parte de todo um sistema de vida, né, que tem a ver com a vida do caipira, com a vida do tropeiro. Aquilo tinha um significado próprio. É como folclore? É alguma coisa que está isolada do seu contexto? Se for isso, é só um espetáculo, né? Mas quando a gente está discutindo cultura popular, a gente quer ir além disso, né? A gente está discutindo bem qual é o modo de vida que a gente leva. A cultura popular se apresenta para a gente como uma espécie de resistência de um modo de vida que já não encontra mais condições para que ele possa sobreviver, né? No meu entender, Cláudia, é um pouco esse o nosso, um certo mapa conceitual que a gente pode passear para entender o que a gente começa a discutir sobre cultura popular na cidade de Guarulhos. Obrigada, Eduardo. Estamos aqui com o Edson Fontes, que é catireiro do grupo Os Favoritos da Catira, aqui de Guarulhos, e gostaria de perguntar para ele, para a gente compreender um pouco isso, né, como que um grupo de catira, através do Instituto Murungo, né, constrói, reconstrói, ressignifica, né, essa atividade aqui, como se relaciona com a sua comunidade, com a cidade e na cidade na grande São Paulo, né? Então eu queria que o Edson colocasse para a gente um pouco da história dessa luta para poder a catira continuar viva na cidade de Guarulhos. Tá joia. Então vou pegar sendo caipira, já pegar o rabo da conversa do Eduardo, né? Ele falou em sociedade fragmentada. Então, já que ele concebeu a sociedade como fragmentada, é dentro de um desses fragmentos da sociedade de hoje que é possível a gente ver uma cultura fora do tempo dela e do espaço geográfico, inclusive, conseguir se manter numa região nada propícia para que ela se mantivesse. Então, eu explico isso, assim, são coisas minhas, não sei, pode ser questionado, mas essa cultura nossa, ela é intangível, inclusive é tida como cultura tradicional e material. Então, eu acho que o que permite, o que faz com que o catira continue, é essa coisa de ser imaterial e intangível. Então, ela independe de qualquer outra coisa, se a gente exagerar nesse ponto de vista, né? Então, não precisa
nesse ponto de vista, inclusive meio filosófico, não precisa do cavalo, nem da roça. Às vezes, se a gente analisar, não precisa nem do palavreado do caipira, de repente, para poder dançar catira e cantar moda de viola. Então, eu acho que é por isso que a gente tem um grupo há 30 anos na cidade de Guarulhos. O grupo é nascido na cidade de Guarulhos, porém, as pessoas que fundaram esse grupo na cidade de Guarulhos, todas eram migrantes do interior de São Paulo, que se formaram no ambiente, então, propício e, entre aspas, necessário para que o catira exista, né? Então foram pessoas do campo, nascido e criado, formado enquanto catireiro e caipira, no local que devia ser feito. Essas pessoas então vieram para Guarulhos, fundaram esse grupo e com a capacidade de transmitir essa sabedoria e esse conhecimento. Então, mais um pilar da coisa de manter uma cultura tão fora, peixe fora d'água, né? É a capacidade de transmissão da sabedoria e do conhecimento e o fato de essa cultura ser intangível do ponto de vista qualquer que seja, né? Principais instrumentos nossos. Para o Eduardo, eu gostaria de perguntar o seguinte, a questão da importância nas manifestações populares, a gente tem uma questão de festa, né, das festas como muito presente, né? Por que as festas, em especial carnaval e mesmo folia, catira, ela é tão presente, tão importante nas manifestações de cultura popular? Então, eu entendo que aquilo que é o lado mais vistoso da cultura, né? É onde ela se abre para o povo, para uma multidão e se torna, em alguma medida, um espetáculo. Eu gostaria que o Edson Fontes falasse um pouco da importância da Festa de Bom Sucesso e como ela fortalece as manifestações culturais na cidade de Guarulhos. Bom, a gente está falando de folclore, de cultura popular, né? A gente sabe que o folclore ele é dinâmico, né? Isso é importante de lembrar. Eu falo isso para justificar que se transforma, inclusive, as coisas que são tradicionais. Nada está parado nesse mundo, né? Principalmente no meio de uma cidade que nem a nossa. Então, a nossa cultura, a gente está vivendo um momento de conseguir enxergar a transformação, em vez de ficar como se fosse lendo o livro de história, coisa que já um processo encerrado. Não, a gente está vivendo o processo da transformação dessas culturas da gente. E a Festa de Bom Sucesso, ela é um reflexo, é um espelho, assim, uma vitrine de como as pessoas andam se comportando, por exemplo, não no dia de festa. Como é que as pessoas vivem hoje? O consumismo é um dos maiores elementos da nossa sociedade, de todo mundo, a plateia aqui, o pessoal que está por aí afora. O consumismo que dita a regra das coisas hoje em dia, principalmente. A coisa de ter opções na vida é passado, né? Tanto quanto as nossas culturas. Aquela coisa de fazer opção por vontade própria, parece que é saudosismo já. Então, essa Festa de Bom Sucesso nada mais é do que um indicativo disso. As pessoas se comportam hoje, eu quero assistir cultura, eu quero consumir aquilo ali. As pessoas aceitam e acham bom que não precisa participar nem interagir. A gente lá do palco identifica isso muitas vezes, quando, não em Bom Sucesso, mas quando é no mesmo chão da plateia. Se você está trajado, paramentado, chega perto de alguém, a pessoa vai: oh meu Deus do céu, esse negócio estranho aí. Então, você está com a roupa de folia de reis, uma pessoa que é de congada, por exemplo, né? Que muita gente julga que está enfeitado. A gente dá até risada, né? Ó, o cara está enfeitado. Não está enfeitado, aquilo tem um monte de motivo, de significado, né? Então, já tem um abismo tão grande da população com essas tradições. Então, tá certo, a Festa de Bom Sucesso tem que ser mesmo tal qual o shopping internacional e tudo que está aí para ser consumido. E você concorda que a Festa do Bom Sucesso tem que ser consumida? Como que você acha que pode ser
apropriada mesmo pelos grupos tradicionais e pelas pessoas que participam e que moram nessa cidade. Ah, eu de novo? Você? Não, eu acho que não. Eu acho que todo mundo tinha que dançar catira, ser folião de reis e tal, e várias outras manifestações, cada um que não tivesse perdido o laço dos antepassados e tal. Mas agora, já que está assim, nós que somos da coisa, fora daquele palco, a gente faz tudo como tem que ser na cultura. A gente vai até a igreja, a gente dança catiras e envolve tantas outras coisas. Tem o lado econômico, financeiro, político, é uma festa. A cultura de Guarulhos hoje é pensar em política, em dinheiro, em tudo essas coisas, né? É a festa. O Eduardo falou que no dia da festa é onde tudo é celebrado na cultura popular, né? Então qual é a cultura popular de hoje? Tirando essas que já são formatadas, que não as nossas, né? Então a cultura popular de Guarulhos qual é? Não se diz, né? Como a gente se manifesta hoje? Além de estudar e trabalhar e fazer as coisas que tem que fazer, porque não tem jeito. Então lá é um retrato do que o Eduardo falou. É o dia que culmina e mostra tudo que a gente anda vivendo. Então a gente tem que pensar em cachê, a gente tem que pensar em interesses que existem por trás de alguém estar lá naquele palco. Então a gente, para fazer a manutenção da cultura tradicional, não faz naquele momento. A gente dança nosso catira num rancho que tiver por lá, ou na casa de alguém, ou não dança porque esses outros fatores não agradaram, que é uma verdade. Canta a nossa folia de reis dentro da igreja, ou você acha um devoto lá que está andando na rua de Bom Sucesso que pede para beijar a tua bandeira, você canta para ele. Então a gente faz a nossa manutenção independente do espetáculo que é proposto para quem vai lá também para ver aquele espetáculo. Então tem que pensar tudo isso. Vamos parar então para um café, né? E a gente retorna daqui alguns minutos com um novo bloco do programa sobre arte e cultura em Guarulhos. Ao longo de 40 anos, a UNG já formou mais de 65 mil profissionais. São 5 unidades, mais de 100 cursos entre graduações, tecnológicos, extensão, especializações, mestrados e doutorado, professores, mestres e doutores, bibliotecas atualizadas, laboratórios e clínicas que atendem a comunidade. Vestibular 2010 da UNG, inscrições abertas. Informações no www.ung.br ou no 0800 15 8822. Muitos aspectos da cultura popular estão enraizadas em tradições e formam o panorama cultural que é a cidade de Guarulhos. A arte e cultura é o tema de hoje do Café.com. Cláudia, é com você. Oi, vocês que estão em casa, acompanham mais um programa do Café.com e hoje a gente está falando de arte e cultura em Guarulhos. Recebemos o professor de filosofia Eduardo Amaral e o catireiro Edson Fontes, do grupo Os Favoritos da Catira. Vocês receberam, a plateia recebeu um DVD preparado pelos alunos que tem um pouco de informação sobre os favoritos da catira, sobre o tema de arte e cultura. Então todos receberam essa mídia que podem saborear, né? Falando de gastronomia, saborear em casa um pouco mais sobre a cultura popular em Guarulhos. Eu gostaria de fazer uma pergunta ao professor Eduardo Amaral. Ele fala sobre a questão da resistência, né, da cultura popular como forma de resistência. Por quê? Como que é essa resistência da cultura popular, Eduardo? Popular, como qualquer expressão que venha do povo, como seu modo de fazer, seu modo de vida. Se é essa relação, bem, a resistência se dá porque essa sociedade que a cultura popular fazia referência, ela já não existe mais, né? Ela vai se perdendo, né? A parte material da cultura, né? Ela já não está mais presente. Bem, nesse sentido, por que uma resistência? E resistência de uma certa tradição, né?
Veja, cultura popular não é aquela simplesmente que o jovem consome, porque é oferecido para ele, né? E o jovem hoje está nessa condição, né? De que alguém que vai consumir cultura. Ele não se vê como um agente de cultura, como alguém capaz de produzir cultura, né? É isso que a gente precisa tentar alterar. Obrigado. Eu gostaria que o Edson Fontes, falando de resistência, como que você percebe a participação da juventude, por exemplo, na Catira? Como que o Instituto Marungo, por exemplo, trabalha com a formação da juventude para poder ter uma continuidade, um fortalecimento da Catira na sua comunidade? Legal, a relação da molecada com Catira é muito louca, assim, coisa de doido mesmo, porque eu até aprendo, né, as coisas mais modernas, assim, com a molecada. Tem um tal de Psy que eles dançam, tem uns negócios lá que chama Rebolation, aí eles escutam um monte de coisa lá, que tudo isso na vivência com o Catira, por exemplo. A gente tá dentro da van lá que a gente tem, estamos na van viajando para ir para o interior, fazer um show, eles estão lá com o celular, com o fone assim, escutando outras coisas, tá em outro universo. Daqui a pouco coloca um uniforme para dançar um catira, escutar umas modas de viola. Eu sei lá, você está virando um ser mutante assim, que eu acho que o ser humano tem tantas capacidades e a gente fica tentando rotular e falar assim: você não tem permissão para pensar tanto, para viver tanto. Parece que existe isso. Então essa turma lá é uma prova de que a gente encerra em nós mesmos várias capacidades e pratica. Então dá para fazer essa... Aí que nasce o sincretismo, né? o hibridismo dessa cultura nossa. Você fazer tudo ao mesmo tempo, cada coisa na tua hora, e naquilo formando um ser que a gente não sabe no que vai dar, né? Então é isso. Uma coisa importante nesse assunto da juventude é o papel e a presença dos mestres, né? Os mestres da cultura popular. Então, por exemplo, como é que eu vou falar de uma coisa e viver uma coisa que não me ofereceram, não me foi apresentado? Eu não tive oportunidade nem acesso àquela coisa. Por exemplo, mexer na internet. Como é que a gente vai mexer na internet se não aprender? E como é que vai aprender se não tiver o contato? Então a presença dos mestres da cultura popular brasileira, tradicional, da sabedoria, da transmissão desse conhecimento, seja oral, seja físico inclusive. Então é o grande esteio para que a nossa cultura ainda sobreviva e pratique essa resistência da qual a gente está falando aqui, é isso. Enquanto ainda existir um foco, uma comunidade que tem um mestre da cultura, todos os jovens aprenderão. É uma questão só de quantidade agora, que qualidade esses mestres têm. Então, quantos mestres mais tiverem e quantos jovens puderem ter esse contato com esses mestres que carregam essa cultura em si, o jovem vai fazer cultura popular e não tradicional, eu diria. Porque tradicional parece que a gente largou lá no passado, né? Enquanto eu vivo cultura até hoje, para mim não é tradicional, é contemporâneo, é vida, então é isso. Obrigada. Eduardo, como que você vê a relação da filosofia, né? Como que a gente pode estabelecer, na verdade, uma relação entre a filosofia e essa coisa viva que o Edson está colocando aí, da questão da cultura popular e da recriação e ressignificação da cultura pela juventude? Bem, a filosofia é uma forma da gente atribuir significado, sentido para o mundo, né? Tem um filósofo que eu aprecio muito, Antonio Gramsci, um filósofo italiano do início do século XX, mas que dizia, bem, todo homem é filósofo. Porque, na verdade, todos nós somos capazes de atribuir significado para o mundo, né? E a gente tem essa filosofia um pouco impregnada na nossa linguagem, né? Nas nossas crenças,
nos nossos valores. Veja, ele faz uma descrição do que seja filosofia, que é um pouco disso que a gente estava falando. A cultura popular. Há uma filosofia que é um pouco espontânea. O problema é que a gente nem sempre se dá conta disso. Não se dá conta de que a nossa experiência está de tal modo fragmentada e a gente perde o sentido da nossa experiência. Né? O papel da filosofia, segundo o Gramsci, e eu acho que eu estou bastante de acordo com ele, é de tentar juntar esses cacos. Pelo menos a gente perceber qual é a origem de cada uma dessas manifestações. Qual é a história que ela nos conta, né? Que valores ela representa, para que pelo menos a gente possa caminhar de um modo consciente, sabendo o que a gente está pensando, né? Qual é a sabedoria que existe na nossa forma de falar, na nossa expressão, na nossa linguagem, no nosso gesto, no nosso dia a dia, no nosso cotidiano. Mas ao viver isso, eu vivo tudo confuso ao mesmo tempo. É preciso eu deslocar um pouco para poder perceber bem qual o sentido dessas coisas. Por que eu tenho que preservar esta cultura? Em nome do quê? Né? E assim a gente pode continuar a prosa de outro modo, né? Fazer da cultura uma expressão propositada, com clareza de um propósito, de ser uma expressão de um outro mundo, de uma outra possibilidade de vida que nos é atualmente absolutamente negada. Para encerrar, eu gostaria de perguntar para o Edson como que a catira tem sido divulgada na cidade e na Grande São Paulo, como que vocês se manifestam e se apresentam aí por nossa região e até pelo país, como que vocês divulgam isso? Bom, a gente tem principalmente a naturalidade, é o nosso jeitão de atuar, né, para divulgar o catira. Principalmente naturalmente, fazendo catira, cantando em casa, esse é o principal caminho. Agora, a gente tem também estratégias definidas, intencionalmente, a gente senta, fala, o que a gente pode fazer perante toda essa problemática dos dias de hoje que a gente levantou. Então tem essa necessidade da gente sentar, falar o que a gente pode fazer para levar até as pessoas essa outra possibilidade de experiência. Então a gente faz um planinho. E também a gente não deixa de aproveitar tudo que a gente conseguir ter perna, literalmente, né? Sempre que a gente tem perna para conseguir aproveitar tudo que é proposta idônea, né? Claro, que tá cheio de palhaçada por aí afora. Então, programas como esse, a gente vai, programas de televisão, entrevista de jornal, debate, festas, que nem a de Bom Sucesso, por exemplo. Então, a gente tem uma mentalidade de que os espaços precisam ser ocupados, principalmente por coisa boa. E a gente se acha coisa boa. Não pode negar o que a gente acha de nós mesmos. Então, a gente acha a nossa cultura, ela tem a somar. Então, a gente ocupa os espaços e bem feito. Essa é a nossa ideia para divulgar o catira. Gostaria de agradecer a presença do professor Eduardo Amaral, do Edson Fontes, de Os Favoritos da Catira, e a vocês que estão aí na plateia e você que está em casa assistindo mais um Café.com. Com você, Ale. Obrigado, Cláudia. Se você quiser saber um pouco mais sobre Os Favoritos da Catira, você pode ligar no número 2406-5355 ou acessar o site www.osfavoritosdacatira.com.br. Quero agradecer a presença dos alunos de Desenho Industrial e Comunicação Social que estiveram na nossa plateia e foram servidos pela equipe de gastronomia da UNG. O nosso muito obrigado. O nosso cenário de hoje foi composto pelas fotografias da exposição Caminho dos Incas, organizado pela Embaixada do Peru e a Universidade de Guarulhos. O Café.com fica por aqui. Até o próximo programa.